E aí, gente? Continuando aqui. Hoje é feriadinho. Eu tô com roupa de ficar parado, mas não tô parado. Vocês viram aí a palhinha no final do último vídeo. Um turbo. Vamos colocar um turbo nesse motor. Eu sei que tem gente que vai dizer, não faz isso, vai estragar o motor. Eu sei disso tudo. Também já ouvi para tocar esse motor fora, botar outro motor. Eu já ouvi de tudo já com esse motor aqui. Não faz isso, não gasta dinheiro nesse motor se não presta. Olha, já ouvi de tudo. Mas a gente, para contrariar, a gente vai colocar um turbo. Esse turbo eu ganhei. Eu ganhei de 2 até esse turbo aqui, porque esse turbo era do antigo dono do Jeep, do Paulo, e ele estava na oficina de um amigo meu, que é o Leco, e aí eu falei para ele que eu tinha vontade de botar um turbo, e ele me trouxe esse turbo aqui. Esse turbo aqui está em perfeitas condições, ele não tem folga, ele está muito bom, ele era do motor Maxion 2.5. Ah, vai ficar pouco para esse motor? É pouco que eu quero mesmo. É exatamente pouco que eu quero. Esse motor é de baixa rotação. Esse motor aqui, estourando biela para fora, é 4.000 RPM. Eu não vou botar turbão gigante. Eu quero que ele encha com 1.500, 1.600. E não é encher também. Não é, mas o cara quer botar 1 kg de pressão nesse motor, não vai aguentar. Eu não quero botar isso. Vou explicar para vocês o que eu quero com turbo. Talvez vocês concordem, talvez não. Mas vamos tentar. Esse motor aqui, eu quero que ele atinja a potência do que saiu no Aero Willis, aquele com 2 carburador. Aquele lá tem 20 CV a mais. 20 CV a mais tá bom. Para mim tá ótimo, entendeu? Vamos dizer que dê 30, vamos estourar no 30. Eu vou usar quantas gramas aqui de turbo? 300 gramas, no máximo. Porque o fator em 1 kg dá dobro de potência, mais ou menos essa é a fração. 1 kg dobra, então de 90 iria para 180. Não quero isso para esse motor, eu acho que ele não vai aguentar. Acho que ele vai acabar sofrendo. Temperatura, vai sofrer com vários intempéries que vai o turbo botar para dentro do motor, né? Então, eu conseguindo aí 300 gramas, eu vou conseguir mais ou menos 30%, eu vou chegar na potência mais ou menos que eu quero. Vai ser entre o do Aero Willis 2600 e o 3.0. Vai ficar bem legal. Para mim, tá ótimo. Tá? E vamos testar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. A minha ideia da injeção eletrônica era controlar isso com mais segurança. No momento não vou conseguir botar a injeção eletrônica. Eu vou ter que usar o carburador. Eu sei algumas manhas que eu faço no carburador para ele atender bem o turbo. Já fiz isso em outra vez. Já tive carro turbo. Andei 35 mil quilômetros com o carro que eu tinha turbo e nunca tive problema. Nunca tive problema. Era um Chevette 1.6S. Então, mais ou menos eu já fiz isso e já sei como é que funciona. Então vocês já sabem o que vai rolar aqui na sequência. Ativa o sininho aí para acompanhar os vídeos novos. Já tem bastante vídeo do Willis. Esse vídeo aqui vai ser o número 50. Então fica ligado aí e vamos continuando aqui. A gente vai conversar agora aqui sobre esse turbo para vocês me entenderem. E já vou mostrar para vocês, que estava no início do vídeo aí, que eu fiz essas fecho da tampa aqui. Fiz a arruelinha, para variar de aço inox. Fiz as porquinhas. Na verdade eu queria fazer essa porca em estilo T. Uma porca rápida, como fosse uma borboleta. Mas eu vou deixar ela furadinha assim, que eu venho com uma chave aqui, enfio dentro e aperto e aflocho. Que isso aqui não é para estar tirando toda hora, né? E colocando de novo. Então ela vai ser uma porca diferente. Mas ficou bem legal. Eu acho que ficou. Acho que concordam comigo, ficou legal, né? Então tá, porquinha, arruelinha. A arruelinha vocês viram que eu fiz um formato usinado por dentro para ele acomodar a borrachinha de vedação aqui. Cabeçote no lugar, a tampa tá pré-alinhada, tem os dutos de óleo. Vamos falar do turbo agora. Qual é a ideia do turbo aqui, gente? Vocês viram aí qual é a minha ideia, né? Não preciso nem repetir de novo. Esse turbo, gente, eu vou fabricar o coletor para ele, eu não vou aproveitar o coletor original. O coletor original já teria o problema que eu estou usando a bomba grande com a torre do filtro. A descarga dá exatamente em cima. Então eu já teria que fazer um desvio meio medonho.
Não vou usar o coletor original, a minha ideia é fazer um coletor. Mas se eu usasse o coletor original, eu teria que fazer uma curva com ele para subir, para largar a turbina. Não sei bem onde eu vou colocar a turbina ainda, mas a minha ideia também é usar o intercooler, porque o turbo ele aquece muito o ar, ele comprime o ar muito quente, porque ele acaba transferindo o calor da carcaça quente para a carcaça fria, comprime o ar e esquenta muito. Então eu vou usar o intercooler também. A minha ideia era largar o turbo mais ou menos aqui. Essa era a ideia. Ou mais para frente aqui. Um jeito que não atrapalhasse para tirar a vela. Se eu ver que vai atrapalhar para a vela, eu vou largar ele para o lado de baixo. Só que, mais um detalhe. Eu só vou dimensionar esse coletor quando o motor estiver já meio alinhado no lugar, no Jeep. Mas vocês sabem que eu vou colocar o turbo. Vocês vão ver. A ideia, a primeira partida já é com o turbo no lugar. Como vocês viram também, que eu falei nos vídeos anteriores, eu tenho que ajeitar esse tubo aqui, este tubo, que é o de lubrificação dos balanceiros. E eu vou ter que fabricar uma peça dessa aqui, para mim ter uma boa conexão, porque essa aqui quebrou, né? E eu vou ter que mexer nesse tubo também, porque esse tubo tá bem medonho. Então vocês vão acompanhar aí agora um jeito que a gente vai dar aí nesse tubo. Vamos bolar agora então. Jason, um cachorro mecânico, aprendiz de mecânico. Jason. Começar aquela pecinha que vai no tubo de ligação do óleo dos balanceiros. Tá aqui, ó, eu tenho um pedaço de bronze TM23 aqui que eu tenho disponível. Eu vou fazer aquele cachimbinho dele. Vocês vão ver que é bem complicadinho de fazer, mas tem como, tá? Existe para vender também aquele cachimbinho, eu achei, mas não achei da rosca que tem ali, que é 1/8. Eu achei só da parte que é 1/4, que é aquele que liga para o filtro. Aquele foi fácil de achar, mas o outro eu não achei. Então eu vou fazer um cachimbinho desse material redondo aqui. Acompanha aí que eu vou fazer a rosca agora dele. Primeira etapa. Vamos para a segunda agora. Aqui agora eu tenho que fazer um furo que não posso atravessar ele. No caso eu já marquei aqui. Eu vou fazer um furo com 10 milímetros de profundidade. Agora eu vou fazer o furo do canal do óleo, que é uma broca 3 milímetros. E agora vem a broca muito louca. Olha aqui a broca. A ponta dela é ao contrário, ó. Essa broca é a broca que vai fazer o convite. Lá o tubo é virolado, ele é aberto. Então eu tenho que ter uma parte machinho para ele vedar o bico dele. A gente vai fazer a rosquinha agora aqui, que é uma rosca 3/8 NF, que é a rosquinha do cano lá.
Tá vendo aquele biquinho lá? Tem um furinho no meio pequenininho. Esse é o biquinho que veda lá no tubo. Depois a gente vai olhar junto lá. Agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um furo fora de centro aqui, ó, para ele atravessar lá e fazer ligação com aquele furinho de dentro lá. Vamos fazer isso agora. Ele já encontrou o furo lá. Só a gente vai dar um pouquinho mais de profundidade nessa parte aqui. Agora sim. Tá aí, gente, ligação do furo. Aqui saiu lá. Então aqui está pronto para instalar lá no motor. Vamos instalar a pecinha agora. Vamos usar aqui uma trava-rosca de médio torque para variar, né? Agora que é o detalhe. Acertar o cano. Acertar o cano que é um problema. Lá embaixo já está a conexão a outra. Vamos só encostar aqui embaixo. Tá bem longe, ó. Vamos dar um trato nele agora. Vamos fazer uma curva nele maior aqui, para ele descer um pouco. E depois ele vai ter uma abraçadeirinha aqui na surdina. Esse cano aqui é bem sem vergonha. Está tomando jeito. Já está mais na altura um pouco. E agora a gente tem que acertar ele ali, naquela posição. Tentar não quebrar ele, né? Apontar ele aqui para a gente conseguir ir alinhando ele. Que já tinha vazamento por tudo já. Vamos ver se agora a gente resolve, né? Apertou. Vou tentar desenhando ele agora. Ele vai uma abraçadeira depois ali embaixo. Mas a posição é mais ou menos isso aí. Ele podia passar mais rente os parafusos. Mais ou menos por aqui. Vamos deixar ele agora. Porque eu vou ter que mexer nele de novo. O coletor que eu vou fabricar, possivelmente ele vai ter que dar uma alteradinha no lugar. Mas isso aí é detalhe. Vocês viram que parece fácil, mas não é fácil, né? Esse cachimbinho para fazer, ele é bem nojentinho de fazer. Não é impossível, vocês viram? Tem como fazer. Antes de encerrar agora aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês. Provavelmente vocês já usaram, ou já viram alguém usando. Eu vou passar a minha experiência, que eu já usei muito, e vou usar aqui. Vou mostrar para vocês. Olha o óleo que eu vou usar nesse motor. Não estou fazendo propaganda, viu? Para Mobil. É que a Mobil faz um óleo bom, então a gente usa. Eu sempre usei óleo nesses motores mais antigos, inclusive o Chevette que eu tive turbo, eu usei por 10 anos esse óleo aqui. Não especificamente esse, usei também o Mobil e usei o Avoline na época, que tinha fácil de encontrar. Agora esse aqui está mais fácil de encontrar. E esse aqui é muito bom. Já pesquisei vários, já conversei com gente que entende do meio de lubrificantes, que não tem problema nenhum em usar. Outra coisa, esse aqui é um 1540.
Tem gente que bota 2560 nesse motor aqui, com ele bom. Ou se não é 2050, que é óleo grosso. Esse motor foi desenvolvido para trabalhar com óleo fino. Tá? Eu até vou botar aí um trechinho do manual que eu tenho, que o óleo para usar nas nossas condições aqui do Brasil seria o óleo 30. SAI 30, nem era multiviscoso ainda. Era um óleo, no caso, monoviscoso. Que bem antigamente não tinha óleo para motor a gasolina e motor diesel, era tudo uma coisa só. Então, como esse motor é com bloco fundido, bem semelhante aos caminhões, os dutos de óleo deles são, vamos dizer assim, muito... Eles criam muita temperatura, porque como ele é todo fundido, todo em bloco de aço, eles criam muita temperatura, e esse motor especificamente, os dutos deles eram meio restrito. Esse aqui não, porque esse aqui foi aberto tudo, né? Mas quem tem um motor desse original ainda, os dutos são restritos. Então o óleo não pode ser muito grosso. Senão, ele já tem uma dificuldade de garantir um volume de óleo constante. Aí a gente vem e bota um óleo mais grosso, que ele é mais viscoso, o volume de óleo se torna com bastante pressão de óleo de bomba, mas tu não tem vamos dizer assim, um fluxo de óleo contínuo e abundante, vamos dizer assim, para todas as peças. Porque tu está botando um óleo grosso e o óleo está com dificuldade de passar para os orifícios que tem no motor. Que esse aqui, original, ele é horrível. Então fica a dica, quem não acredita e quer arriscar, arrisca, que eu já usei por 10 anos, não foi 2 dias. Para vocês terem uma noção, eu andei 35 mil quilômetros com esse Chevette que eu tive, turbo. Vou ver se eu tenho uma foto dele, vou botar para vocês. Eu andei 10 anos com ele. Eu andei 35 mil quilômetros turbo e 120 mil quilômetros com motor aspirado normal. Vamos dizer assim que eu judiava do motor do Chevette. E foi sempre com esse óleo aqui. Vai ter quem discorde de mim, não tem problema. Mas eu digo por experiência própria. Funciona e vai funcionar nesse aqui. A gente vai ver junto. Vocês viram aí até onde a gente foi hoje. Não foi muito, vamos dizer assim, em termos de rendimento não teve muito, porque essas pecinhas elas tomam um tempo mesmo. Vamos dizer que seria o acabamento. Eles tomam tempo mesmo. Então é isso aí, gente. Quem não se inscreveu, se inscreve aí para acompanhar. Compartilha nossos vídeos para a gente crescer, ajudar o canal. E fique esperto aí que tem mais vídeos aí do motor BF161. Aqui a gente viu quando desmontou lá, ó, que tá horrível. Mas aqui ainda não é o pior, acredite. O pior tá aqui dentro. Olha o Bendis. Olha como é que tá esse Bendis aqui. Tá caindo. Vou ter que desmontar esse arranque e ver o que está acontecendo. Porque é para ter uma bucha aqui para guiar. Então vocês fiquem atentos aí que o próximo vídeo esse arranque está envolvido na jogada. Até mais!